Hoje, é impossível visitar a Líbia como um turista comum. Uma guerra civil assola o país há 13 anos, não há governo unificado e dezenas de grupos armados controlam as ruas. Há apenas 15 anos, este país era o mais rico da África, com o Estado fornecendo apartamento a cada cidadão e financiando integralmente sua educação nas melhores universidades do mundo. Mas então tudo desmoronou em questão de meses. O ditador foi linchado e assassinado diante das câmeras, e o país se transformou em um inferno onde pessoas são vendidas vivas em mercados a céu aberto, à luz do dia. O que aconteceu com a Líbia e por que o mundo inteiro prefere se manter em silêncio sobre o assunto? Vou lhes contar os fatos agora. A Líbia está localizada no norte da África, entre o Egito e a Tunísia, banhada pelo mar Mediterrâneo, e 90% do seu território é ocupado pelo vasto deserto do Saara. Sob essas areias escaldantes, encontram-se as maiores reservas de petróleo da África, aproximadamente 48 bilhões de barris, o que tornou a Líbia um país incrivelmente rico, com um padrão de vida excepcional. Mas o fato mais surpreendente reside ainda mais fundo. Sob o deserto, existem vastos reservatórios de água doce puríssima, que se acumularam ali por dezenas de milhares de anos. Esses lagos subterrâneos contêm água suficiente para abastecer todo o norte da África por 200 anos, sem uma única chuva. Em 1911, a Itália fascista invadiu a Líbia e iniciou uma das campanhas de colonização mais brutais e sangrentas da história da África. Os italianos construíram verdadeiros campos de concentração em pleno deserto, onde mais de 100 mil líbios, um quarto da população do país, morreram lentamente de fome, sede e doenças. Os moradores locais foram expulsos à força das férteis terras costeiras, que foram então entregues a colonos italianos, e qualquer resistência foi reprimida com execuções públicas e fuzilamentos em massa. A Itália governou a Líbia de 1932 até 1943, quando seu exército foi derrotado e expulso pelas tropas britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1969, um grupo de jovens oficiais militares, liderados pelo então desconhecido tenente Muammar Gaddafi, de 27 anos, derrubou o rei e tomou o poder. Gaddafi era o filho humilde de um pastor beduíno do deserto. Ele odiava os monarcas ricos e todo o Ocidente, sonhando em transformar a Líbia em uma grande potência árabe e vingar-se dos colonialistas. Logo nos primeiros dias após o golpe, nacionalizou todo o petróleo, expulsou as empresas estrangeiras e começou a construir um estado completamente novo, segundo suas próprias regras insanas. Gaddafi se recusava a se autodenominar presidente. Ele cunhou o título de líder fraternal da revolução e governou a Líbia pelos 42 anos seguintes como um ditador absoluto, com poder ilimitado. Gaddafi criou uma equipe de segurança pessoal sem igual no mundo. Ele era acompanhado 24 horas por dia por exatamente 40 guarda-costas femininas, armadas com fuzis de assalto. O ditador selecionava pessoalmente todas as mulheres por sua aparência e preparo físico. Elas passavam por um rigoroso treinamento das forças especiais e juravam morrer pelo líder. A maioria era obrigada a permanecer virgem. Gaddafi levava essa guarda armada feminina consigo para todos os lugares, para negociações oficiais em outros países, para desfiles militares, até mesmo quando simplesmente dormia em sua tenda beduína no deserto. A mídia ocidental as apelidou de Amazonas de Gaddafi e filmou reportagens, enquanto o próprio ditador declarava publicamente que as mulheres o protegiam melhor do que os homens porque supostamente eram mais leais e absolutamente destemidas. Sob o regime de Gaddafi, todas as famílias líbias recebiam um apartamento, ou até mesmo uma casa inteira do Estado. O aluguel de imóveis particulares era totalmente proibido por lei. A educação em todos os níveis e a assistência médica eram completamente gratuitas para os cidadãos, e o Estado enviava estudantes que desejavam estudar no exterior para as melhores universidades do mundo, com todas as despesas cobertas. Cada casal recém-casado recebia $50 mil em dinheiro imediatamente após o casamento para ajudá-los a formar uma nova família. E um litro de gasolina custava menos que uma garrafa de água potável, apenas 14 centavos de dólar. Gaddafi lançou um projeto gigantesco
gigantesco chamado Grande Rio Artificial, um sistema fantástico de tubulações subterrâneas, com 4.000 quilômetros de extensão, que bombeava água doce do fundo do Saara diretamente para cidades costeiras. Em 2009, Gaddafi apresentou uma proposta revolucionária: criar uma moeda única para todos os países africanos, chamada dinar de ouro, totalmente lastreada em ouro físico proveniente das reservas. Seu plano era que toda a África vendesse seu petróleo e recursos exclusivamente por essa nova moeda, em vez de dólares americanos, o que destruiria completamente o sistema financeiro global existente. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Gaddafi financiava ativamente grupos terroristas em todo o mundo com dinheiro e armas, e seus agentes explodiam regularmente aviões com passageiros e faziam reféns em diversos países. Em 1988, os serviços de inteligência líbios plantaram uma bomba em um avião de passageiros sobre a Escócia, matando 270 pessoas inocentes, e o mundo inteiro exigiu unanimemente uma punição severa para a Líbia. Após 10 anos de severas sanções internacionais e completo isolamento, em 2003, Gaddafi inesperadamente admitiu publicamente a responsabilidade pessoal pelo horrível ataque terrorista e pagou enormes indenizações às famílias de todas as vítimas. Ele abandonou voluntariamente seu programa secreto de armas nucleares, permitiu a entrada de inspetores internacionais no país para verificação e começou a cooperar ativamente com os governos ocidentais na luta contra o terrorismo. As sanções foram rapidamente suspensas, líderes ocidentais foram, um após o outro, ao encontro de Gaddafi para reuniões amistosas e apertos de mão, e as maiores companhias petrolíferas do mundo voltaram a explorar petróleo barato na Líbia. Todos pensavam que o ditador sanguinário havia realmente mudado e que a Líbia finalmente estava se tornando um país normal e civilizado, mas essa ilusão durou pouco. Em 2011, uma poderosa onda de protestos populares varreu o mundo árabe, um após o outro. Pessoas enfurecidas derrubaram ditadores na Tunísia e no Egito, saindo às ruas e exigindo liberdade. Em fevereiro, protestos em massa também eclodiram na Líbia. Primeiro, na cidade de Benghazi, no leste do país, milhares de moradores foram às ruas exigindo a renúncia imediata de Gaddafi, após 42 anos de governo autocrático. Gaddafi ordenou imediatamente que seu exército abrisse fogo contra manifestantes desarmados. Suas tropas leais mataram metodicamente centenas de manifestantes nas ruas, mas a população não recuou e começou a tomar depósitos de armas militares. Em poucos dias, os protestos relativamente pacíficos se transformaram em uma guerra civil em grande escala. Toda a metade leste do país ficou rapidamente sob o controle de rebeldes armados, enquanto a metade oeste permaneceu leal ao ditador. Em março de 2011, a OTAN lançou oficialmente uma campanha de bombardeio massiva contra a Líbia, ostensivamente sob o nobre pretexto de proteger civis das forças brutais de Gaddafi. Aviões de guerra americanos e europeus realizaram ataques de precisão diários contra as forças governamentais do ditador, destruindo metodicamente seus tanques, bases militares, postos de comando e até mesmo suas luxuosas residências pessoais em todo o país. Ao longo de 7 meses de operação militar ininterrupta, as aeronaves da OTAN realizaram mais de 26 mil missões e lançaram milhares de toneladas de bombas e mísseis guiados em território líbio. Ao mesmo tempo, agências de inteligência ocidentais forneciam secretamente armas sofisticadas e fundos aos rebeldes líbios, ajudavam-nos a coordenar ataques contra as forças do ditador e caçavam o próprio Gaddafi por todo o país. Em 20 de outubro de 2011, aviões da OTAN bombardearam o comboio de Gaddafi enquanto ele tentava desesperadamente escapar de sua cidade natal sitiada. O ditador, gravemente ferido, entrou em pânico e se escondeu em um cano de esgoto sujo à beira da estrada, mas rebeldes armados o encontraram rapidamente, o arrastaram para fora e começaram a espancá-lo brutalmente no meio da rua. Chutaram-no impiedosamente, bateram nele com coronhadas de fuzil, humilharam-no publicamente, atiraram em suas pernas e filmaram tudo com celulares. Os vídeos chocantes se espalharam instantaneamente pela internet e pelo mundo. Então, alguém da multidão de rebeldes enfurecidos atirou em Gaddafi na cabeça a queima-roupa.
Seu corpo ensanguentado foi exposto por vários dias em uma câmara frigorífica de um shopping center, onde centenas de pessoas foram tirar fotos ao lado do cadáver. Imediatamente após a morte violenta de Gaddafi, a Líbia, antes unida, desintegrou-se instantaneamente em uma miríade de facções em guerra. Literalmente, centenas de grupos armados diferentes começaram a disputar ferozmente o poder, o território e os lucrativos campos de petróleo. 3 governos rivais emergiram simultaneamente no país devastado, cada um proclamando ruidosamente sua legitimidade e controlando uma região separada com seu próprio exército e polícia. Havia tantas armas no mercado negro que eram vendidas livremente nas feiras de rua como se fossem vegetais. Metralhadoras, lançadores de granadas, mísseis antitanque e até mesmo canhões antiaéreos podiam ser comprados por algumas centenas de dólares em dinheiro vivo. Militantes armados constantemente tomavam aeroportos e prédios governamentais, ministros e funcionários eram sequestrados regularmente para resgate por grupos rivais, e a capital era bombardeada todas as noites com morteiros e artilharia. Em meio ao caos da Nova Líbia, surgiram repentinamente mercados de escravos a céu aberto, onde pessoas vivas eram vendidas abertamente à luz do dia. Refugiados desafortunados de países africanos pobres que tentavam chegar à Europa clandestinamente através da Líbia. Traficantes locais atraíam migrantes ingênuos com a promessa sedutora de uma rápida travessia de barco pelo Mediterrâneo até a Itália. Mas, em vez disso, eles eram capturados e vendidos como verdadeiras escravas. Homens saudáveis eram vendidos para trabalhos forçados por meros $400 por pessoa. Mulheres eram obrigadas a trabalhar como domésticas ou transformadas em escravas sexuais. E crianças pequenas eram impiedosamente separadas de seus pais para sempre. Jornalistas internacionais infiltraram-se secretamente e filmaram esses mercados horríveis com câmeras escondidas. O mundo civilizado ficou chocado com o que viu, mas ninguém fez nada. Simplesmente não havia governo na Líbia capaz de impedir isso. Todos os anos, mais de 1 milhão de refugiados desesperados e imigrantes ilegais de dezenas dos países africanos mais pobres tentam chegar à próspera Europa através do território devastado da Líbia, fugindo da guerra, da fome e da pobreza. Eles são mantidos à força, em campos superlotados e imundos, sem comida adequada ou água potável, torturados regularmente com ferros em brasa e obrigados a pagar resgates exorbitantes a seus parentes empobrecidos em seus países de origem. Muitos morrem ali de doenças infecciosas ou espancamentos. Ao mesmo tempo, milhares de mercenários estrangeiros de vários países afluem à Líbia em ruínas. Soldados profissionais da Rússia, Síria, Sudão e Turquia, todos lutando exclusivamente por grandes somas de dinheiro ao lado de facções em guerra. O país inteiro se tornou uma arena sangrenta para a guerra mercenária, onde absolutamente todos os lados em conflito são ativamente apoiados por diversos estados estrangeiros com seus próprios interesses geopolíticos egoístas. O petróleo líbio continua a jorrar do solo de forma confiável e a ser vendido com sucesso no mercado global, embora o país inteiro esteja mergulhado no caos. O problema é que vários grupos armados controlam rigidamente os portos petrolíferos e dividem cinicamente os lucros entre si. Batalhas sangrentas constantes são travadas pelo controle lucrativo dos campos de petróleo. Terminais e armazéns petrolíferos são invadidos regularmente, incendiados em represália e, em seguida, recapturados. Os volumes de exportação caem e voltam a subir erraticamente. As vastas somas de dinheiro provenientes da venda de petróleo não são usadas para reconstruir o país devastado ou ajudar a população. Simplesmente acabam nos bolsos de senhores da guerra e vão para as gananciosas companhias petrolíferas estrangeiras. Os líbios comuns ficam sem nada depois de todas as promessas. As casas ficam sem eletricidade por 10 horas todos os dias, hospitais e clínicas estão completamente fechados e as crianças não frequentam a escola há anos. Hoje, a situação desesperadora na Líbia mal é mencionada nos noticiários internacionais, embora muito mais pessoas tenham morrido na guerra nos últimos anos do que sob o regime do ditador Gaddafi.
e milhões de sobreviventes ainda vivam em constante pobreza e medo mortal. Um país inteiro que já foi o mais rico e próspero de toda a África, onde absolutamente todos os cidadãos tinham sua própria casa e recebiam educação gratuita e de alta qualidade, foi completamente transformado em um estado falido, sem futuro ou esperança. Os líderes políticos ocidentais, que bombardearam a Líbia tão ativamente em nome da democracia e dos direitos humanos, já nem se lembram mais dela. Sua missão militar foi formalmente cumprida, o ditador indesejável foi brutalmente assassinado, e o que aconteceu com as pessoas comuns depois disso, já não importa. Esta é uma história real sobre como apenas alguns meses de combates podem destruir completamente um país inteiro, que depois se mostra impossível de reconstruir, mesmo depois de muitos anos. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Tudo é curto e direto ao ponto.